A socialista Michelle Bachelet ganhou as eleições presidenciais do Chile neste domingo. Mas a votação dela não foi suficiente para uma vitória no primeiro turno. E mesmo se vencer o segundo turno, Bachelet ainda vai enfrentar dificuldades. Quem traz as informações é a nossa enviada especial, Mônica Yanakiev. Hemos ganado esta eleição e lo hicimos com uma ampla maioria. A socialista Michelle Bachelet ganhou mesmo com ampla maioria, mas não foi do jeito que ela queria. Conquistou 47% dos eleitores, quase o dobro que a segunda colocada, Evelyn Matei, candidata do atual governo de direita. Mas esperava ter metade mais um dos votos para derrotá-la no primeiro turno. E apesar de seus apelos, apenas 6 milhões de chilenos foram às urnas no domingo, menos da metade dos 13 milhões em idade de votar. Resultado: Bachelet conseguiu maioria na Câmara dos Deputados e no Senado, mas precisava muito mais para realizar todas as promessas de campanha, entre elas a reforma da Constituição. A atual herança da ditadura limita a atuação dos políticos, requer o apoio de 60% do Congresso para qualquer mudança importante no modelo econômico imposto à força pelos militares e obriga a esquerda a negociar com a direita, o que não é fácil. Temos grandes diferenças com a esquerda. Temos grandes diferenças com a esquerda, que vão ficar evidentes nos próximos 30 dias, disse Matei. Michelle Bachelet está convencida que vai derrotar Evelyn Matei no segundo turno, no dia 15 de dezembro. Mas de todos os desafios que ela tem pela frente, conquistar um segundo mandato presidencial é o menor deles. O maior vai ser satisfazer as expectativas de eleitores cada vez mais exigentes e menos tolerantes com a classe política. No domingo, antes mesmo de as urnas fecharem, um grupo de estudantes de ensino médio ocupou o comando de campanha de Bachelet. Nos despedimos do atual governo nas ruas e vamos receber um novo governo nas ruas, até obter o que queremos, disse essa líder estudantil. Sufocado na ditadura, o movimento estudantil ressurgiu na primeira presidência de Bachelet, mas cresceu mesmo em 2011 e 2012, no governo de seu sucessor, Sebastián Piñera. Com apoio de 8 em cada 10 chilenos, milhares de estudantes saíram às ruas para exigir educação gratuita e de qualidade para todos. O ensino foi privatizado na ditadura e hoje até as universidades públicas são pagas. Bachelet sabe que sem uma nova Constituição terá pouca margem de manobra para realizar as reformas tributária, educacional e de saúde que prometeu. Resta ver se ela vai conseguir superar o risco de um impasse. E os motivos para a abstenção alta na eleição chilena são o tema do comentário de Emir Sader. A abstenção de mais de 50% foi a responsável por que Michelle Bachelet não pudesse triunfar nas eleições de ontem no Chile. O Chile era o país de maior participação política e partidária no continente, se transforma num país de apatia política. As manifestações dos estudantes dos últimos anos levaram a que mesmo as forças conservadoras pensassem em flexibilizar o sistema eleitoral para permitir que outras forças participassem, sabendo que os jovens são aqueles que mais se abstêm. No entanto, passadas as manifestações, não fizeram nada, ou melhor, 2 modificações sem maiores consequências. Primeiro, os estudantes, os jovens, não precisam mais se inscrever para votar, basta ter 18 anos. Não é questão essencial. O problema não é a inscrição, é a falta de interesse. Em segundo lugar, introduziram um fator que aumentou a abstenção, que é o caráter facultativo do voto, que junto com o favoritismo da Michelle Bachelet, pode ser os responsáveis pelo aumento maior ainda da abstenção. Dia 15 de dezembro, segundo turno, só 2 questões em aberto. Que porcentagem de votos vai ter a Michelle Bachelet e qual vai ser a porcentagem de participação eleitoral. O Brasil vai promover em abril do ano que vem uma conferência mundial sobre governança da internet. A conferência foi anunciada pelos ministros Marco Antônio Raupp, da Ciência e Tecnologia, Paulo Bernardo, das Comunicações e Luiz Alberto Figueiredo, das Relações Exteriores. Autoridades de todos os países e representantes de empresas e entidades civis foram convidados. Nós queremos reproduzir esse modelo participativo que envolva todos os setores nessa nossa reunião multissetorial, daí o nome,
global sobre o futuro da governança na internet. O objetivo da conferência é discutir resoluções para o combate de crimes cibernéticos e violação dos direitos dos cidadãos, empresas e governos, uma forma de enfrentamento, por exemplo, do sistema de espionagem dos Estados Unidos. Eu acho que, por exemplo, fazer monitoramento para efeitos de segurança pública contra terrorismo, contra pedofilia, contra sonegação, lavagem de dinheiro, sou a favor. O que nós não achamos razoável é um país se arvorar o direito de quebrar o sigilo do planeta inteiro. Começou hoje no Rio de Janeiro o julgamento do motorista de ônibus e do estudante acusados de terem provocado um acidente que matou 9 pessoas. Os dois teriam se envolvido em uma briga e causado a queda do coletivo de um viaduto. O ônibus caiu do viaduto Brigadeiro Trompovski, na pista lateral da Avenida Brasil, na altura da Ilha do Governador, zona norte do Rio. O acidente foi em abril deste ano. Segundo testemunhas, o estudante Rodrigo dos Santos Freire teria dado um chute no rosto do motorista André Oliveira. A agressão aconteceu depois de um bate-boca iniciado porque o passageiro não conseguiu descer no ponto que queria. De acordo com a investigação da polícia, o ônibus estava em alta velocidade. 9 pessoas morreram e 10 ficaram feridas. André e Rodrigo foram denunciados pelo Ministério Público pelo crime de atentado contra a segurança do transporte viário. A pena pode variar entre 1 a 5 anos de prisão, com agravante do fato ter resultado em desastre. Sendo assim, a pena pode ser dobrada por causa das mortes. O estudante também responde por lesão corporal dolosa contra o motorista e pode ser punido com mais 5 anos de prisão, se condenado. Ao todo, 16 testemunhas serão ouvidas. A sentença deve ser anunciada daqui a um mês. 101 pessoas morreram nas rodovias federais do país durante o feriado prolongado da Proclamação da República. Os dados são da Polícia Rodoviária Federal. O número de acidentes caiu 12% no feriado da Proclamação da República, na comparação com o feriado da Semana Santa. A quantidade de mortos e feridos também teve queda, 21% num caso e 20% no outro. Ao todo foram registrados 2.269 acidentes, com 101 mortos e 1.278 feridos, no horário que vai desde as 0h01 da última quinta-feira até a meia-noite de ontem. Minas Gerais foi o estado com o maior número de acidentes e mortos. Em São Paulo foram 175 acidentes, 68 feridos e 6 mortos. Nos 4 dias de operações, a Polícia Rodoviária fez mais de 29 mil testes de bafômetro e apreendeu 690 carteiras de motoristas que estavam alcoolizados. Do total, 196 foram presos. Uma campanha nacional incentiva o uso da faixa exclusiva para melhorar o transporte público nas grandes cidades no curto prazo. As faixas exclusivas para ônibus já são realidade em muitas cidades brasileiras. No Rio de Janeiro, estão em vias de grande circulação na Zona Sul, no Centro e na Zona Norte. Segundo a Prefeitura, os 30 quilômetros de faixas exclusivas permitiram um aumento de 17% na velocidade média dos ônibus. Já em Brasília, o sistema é recente. A capital ainda não possui um projeto consolidado e, por isso, as faixas exclusivas dividem opiniões dos passageiros. A gente demora 1 a 2 horas para chegar em casa. Quando chove, para tudo. Então não adianta nada. Melhorou bastante, né? Porque criou um lugar mais exclusivo para os ônibus transitar. Não choca muito mais com os carros. Já os motoristas dos carros de passeio reclamam que muitos ônibus desrespeitam a faixa exclusiva. Ficou mais complicado o trânsito, né? Porque os ônibus, além de andar lá na faixa exclusiva, eles também vêm para nossas faixas. É exclusiva para eles e para a gente que é motorista comum, acho que atrapalha nesse ponto. Apesar de serem polêmicas, as faixas exclusivas para ônibus são apontadas como medida a curto prazo para a melhoria do transporte coletivo. A proposta pretende implantar em 1 ano 46 mil quilômetros de faixas exclusivas em todas as capitais brasileiras e nas cidades com mais de 500 mil habitantes. Segundo a Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, essas faixas gerariam uma redução de 40% no tempo de viagem e de 30% no consumo do combustível.
Eu acredito que esse seja o grande apelo dessa faixa exclusiva. Ela é na medida que você dá confiabilidade ao sistema. E com ele vai atrair o ônibus tendo velocidade e o trânsito ao lado, os automóveis parados, vão estimular as pessoas a retornarem ao transporte público. O técnico Luiz Felipe Scolari fez uma declaração bem otimista sobre a Copa do Mundo do ano que vem. Aliás, mais otimista impossível. Ele disse que o Brasil vai ser campeão. A gente torce. Mas quer saber de você? Você confia na seleção para a Copa de 2014? Confio também, mano. Com certeza. Fez uma boa campanha na Confederações, então tem que tocar o barco, né? Os últimos 2 jogos, principalmente o último, né? Já convenceu, agradou bastante. Jogadores, a qualidade tá boa, tá todo mundo crescendo, ele tá se empenhando. Eu acho que dá para fazer um bom resultado em casa. Walter Melo, de Campina Grande, Paraíba, respondeu: sim, mesmo com as falhas na defesa e a busca do camisa 9 ideal, o time pode superar, como aconteceu na Copa das Confederações. Participe você também, siga twitter.com/Repórter Brasil. A seguir você vai ver as mudanças na Central de Atendimento à Mulher. E ainda a Justiça da Rússia concedeu liberdade a 2 pessoas presas no barco do Greenpeace. Eles pagaram fiança. É daqui a pouco.